Chegando aqui pra vocês com mais um vídeo de dicas Netflix. Olha só, filmes que tem lá no catálogo da nossa Netflix. Hoje alguns filmes interessantes, filmes de gêneros diferentes, sabe? Então já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de indicação de filmes na Netflix que são maravilhosos. E vamos começar já essa lista de cara com o filme Um Senhor Estagiário, que chegou recentemente lá na plataforma da Netflix. E é um filme que tem um elenco interessante, né? Robert De Niro e ela, Anne Hathaway. Nesse caso, eles são os protagonistas do filme e com certeza é um filme despretensioso, divertido e muito interessante pra gente poder assistir nesse momento de pandemia, enfim. Então vem cá e presta atenção aqui na história dele pra você ter uma noção. Julius, que é a personagem da Anne Hathaway, é a criadora de um bem-sucedido site de vendas de roupas que, apesar de ter apenas 18 meses, já tem mais de 200 de funcionários, ou seja, mais de 200 funcionários com esse pouco tempo de vida do site, né? Só 18 meses. E isso com certeza é uma referência daquelas startups que surgem do nada lá no Vale do Silício, por exemplo. Eles trouxeram para a história essa empresa, né, da Anne Hathaway. Quando sua empresa inicia um projeto de contratar idosos como estagiários em uma tentativa de colocá-los de volta ativa, cabe a ela trabalhar com o viúvo Ben, que é o personagem vivido pelo Robert De Niro. Aos 70 anos de idade, ele já leva aquela vida um pouco mais monótona, sabe? E com esse estágio, ele tenta se reinventar a própria vida. E eu acho que talvez seja a própria construção dessa relação que mais chama atenção nesse filme, no geral. Lógico, a gente tem a história de uma empresa nova, com vários elementos ali que mostram que é uma empresa para jovens, sabe? A própria dona da empresa anda de bicicleta pela empresa, né? Então, existem esses elementos, mas eles querem contratar estagiários idosos, mais velhos, que possam agregar ali a própria empresa com a experiência e ao mesmo tempo eles darem oportunidade para essas pessoas que querem se recolocar no mercado. Então, tendo esse pano de fundo por trás e mais essa relação que é construída entre esses dois personagens, né, o estagiário mais velho, experiente, e a própria dona da empresa, que não é tão experiente assim, mas que criou tudo isso, né, faz com que a gente consiga se apegar aos personagens, se apegar à própria história em si e querer que tudo flua e corra da melhor forma possível. Então, por conta de tudo isso, ele acaba construindo também uma relação muito interessante com alguns funcionários da empresa, né. É um filme muito divertido, muito interessante, né, a história dele já é interessante, tem personagens cativantes que fazem com que a gente queira assistir e saber tudo que vai acontecer ali pelo filme. Então acho que vale muito a pena. Um Senhor Estagiário, confere lá que você vai gostar. Tem a nota 7.1 no IMDb e é um filme de 2015. Chegou recentemente também na Netflix agora um filme original deles, que é o filme Resgate. Não sei se você já assistiu esse filme ou não, e se você ainda não assistiu, assista, pelo amor de Deus, porque é um filme muito interessante de ação. Se você gosta de filme de ação que se mistura com o gênero de drama, aproveita esse filme porque ele é uma boa pedida. Inclusive, saiu uma crítica recente sobre esse filme aqui no canal, né? Tá aqui nesse card, foi inclusive o Gustavo que fez esse vídeo. Tá muito legal o vídeo, então confere lá pra você ter uma noção de como é o filme de fato. E muita gente acabou associando esse filme ao Rambo, né? Lógico que tem várias coisas, vários elementos de Rambo ali. Claro que ele bebeu muito dessa fonte, mas ele tem um quê de originalidade, né? Talvez não na fórmula dele, mas ele tem uma essência ali, uma história por trás que faz com que seja assim original de certa forma e acaba ganhando um corpo muito interessante no decorrer dele, né? E lógico, né, a gente tem ele no elenco, Chris Hemsworth, conhecido também mundialmente como Thor. E no filme a gente tem o Tyler, que é o personagem do Chris Hemsworth, que é um agente especial e acaba recebendo a difícil missão de libertar um garoto indiano que é mantido refém na cidade de Dakar. Apesar de estar preparado fisicamente, ele precisa lidar com crises de identidade e com seu emocional fragilizado por problemas do passado para que consiga resignar sua tarefa da melhor maneira possível. Então você já vê que tem vários elementos, né? Além da própria ação, que é muito importante ao decorrer do filme, a gente tem aí a história desse menino indiano que tem que ser resgatado pelo próprio Tyler. E por causa disso existem vários conflitos, né? Não só corpo a corpo, como conflitos políticos também, por exemplo, conflitos relacionados ao próprio tráfico em si, a divisão de países. É um filme, na verdade, que quer contar muita coisa e ele consegue sim, de fato. Tem algumas cenas muito interessantes, principalmente envolvendo a ação, momentos ali que tem planos sequências bem grandes, momentos
de tiroteio, explosão, mas nada gratuito, sabe? É sempre colocado ali da melhor forma possível e colocando o espectador dentro do filme. Eu gostei bastante, sou suspeito para falar desse filme, por isso que ele tá aqui nessa lista de indicação, então confere lá que tem na Netflix. A nota dele no IMDb é 6.8. É uma nota que não é ruim, mas eu daria uma nota melhor com certeza, pelo menos aí um 7.3, e ele é o filme mais recente dessa lista, né? Até porque ele saiu nesse ano de 2020, então não esquece de conferir lá, Resgate. Se você ainda não assistiu, viu o filme por lá, viu o filme no top 10, mas ainda não teve coragem de assistir, confere lá porque eu tenho certeza que você vai gostar, lógico, se você gosta desse estilo. Olha, a gente está indicando aqui um outro filmão que tem lá na Netflix, que é ele, Farol das Orcas. Se você ainda não assistiu, pelo amor de Deus, confere lá, porque ele é um filme muito delicado e muito interessante também, com certeza. E a pegada dele é mais dramática no geral, sim, mas é muito interessante. Dá pra ver que é diferente dos outros filmes que já foram indicados aqui, né? Um filme de comédia, basicamente, um filme de ação e agora um pouco mais pro lado do drama. Mas eu não tô falando aqui de nada pesadão não, tá? É um drama mais esporádico. Beto mora na Argentina e é um homem solitário que trabalha como guarda florestal num parque nacional. Já a personagem Lola é espanhola e mãe de Tristan, um menino de 11 anos autista. Então já temos os dois primeiros personagens aí estabelecidos, né? O Beto, que trabalha na guarda florestal e é argentino, e a Lola, que é espanhola e mãe do Tristan. Depois de ver Beto num documentário, desesperada, Lola vai com o filho para a Argentina em busca de ajuda. Um pouco relutante no início, Beto concorda em ajudar Tristan. O menino, na verdade, o Tristan, ele teve algumas reações diferentes quando viu o Beto pela televisão falando ali sobre algumas coisas que ele vive. Então por isso que a Lola decidiu ir à Argentina, levar o menino para ver se o Beto conseguia conversar alguma coisa com ele e ele conseguisse evoluir desse quadro clínico dele, que no caso é o próprio autismo. E o que eu acho engraçado nesse filme é que ao mesmo tempo ele consegue ser um filme leve e intenso, sabe? Ele tem as duas camadas e vai trabalhando com as duas. O que ajuda muito também é a própria fotografia e cenografia também do filme. Os lugares que são filmados ali, que aparecem no filme, são muito bonitos, o que faz com que a história também fique bonita, né? É tipo um complemento à própria história que eles estão contando. E isso tudo, todos esses componentes, acabam fazendo com que fique uma história muito emocionante também, sabe? Você se apega aos personagens, às histórias de cada um, tudo que eles têm pra contar ali, e acaba sendo também mais comovente porque é baseado em uma história real, baseado em fatos, né? Então faz com que a gente se sinta ali na pele de cada personagem. Ou seja, é um filme muito bonito que com certeza vale a pena conferir. Tem a nota 6.7 no IMDb, eu também daria uma nota maior pra esse filme lá, e é um filme de 2016, então confere lá, Farol das Orcas, um filme emocionante, muito bonito e muito intenso ao mesmo tempo, com uma certa leveza. Confere lá porque eu acho que você vai gostar. Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, um outro filme muito legal que tem lá na Netflix, e uma coisa que já chama atenção nele de cara é que tem Ewan McGregor no elenco, que é um ator muito bom, muito interessante, que aparece direto aqui no canal porque a gente fala de vários filmes que ele protagoniza muitas vezes, né, ou tá ali no elenco principal, e eu posso dizer aqui que ele é bem diferente da maioria dos filmes, ele tem algumas coisas bem excêntricas, sabe? Até porque foi dirigido por ele, né, Tim Burton, um dos diretores mais excêntricos que a gente tem na nossa atualidade. Eu particularmente gosto muito dos filmes dele, dos traços que ele dá, da ideia que ele tem pro filme, sabe? E nesse filme não é diferente, ele é considerado inclusive um novo clássico, né, Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Bom, Ed Bloom, que é o personagem do Albert Finney, é um grande contador de histórias. Quando jovem, o Ed saiu de sua pequena cidade natal, no Alabama, para realizar uma volta ao mundo. A diversão predileta de Ed, já velho, é contar sobre as aventuras que viveu nesse período, mesclando realidade com fantasia. E essas histórias acabam fascinando todo mundo que as ouve, menos o Will, que é o filho dele. Até que a personagem Sandra, que é a mãe do Will, tenta aproximar pai e filho, o que faz com que Ed, enfim, tenha que separar a ficção da realidade de suas histórias. Bom, na minha opinião, pelo menos, talvez esse seja um dos melhores filmes do Tim Burton. Ele consegue usar de uma forma muito doce o que seria o absurdo, né? Ele joga o absurdo lá no alto para conseguir tocar em alguns temas muito importantes para nossa vida, né? Acaba sendo também meio que uma fábula tragicômica, trazendo pra gente algumas coisas bem diferentes, mas querendo trazer mensagens que são muito do nosso cotidiano.
não. O Tim Burton, quando ele tem uma certa liberdade, ele consegue brincar muito e transitar muito bem na ideia que ele quer trazer pra gente. Então ele acaba trazendo um conto muito divertido pra gente entre pai e filho, o que é uma coisa muito interessante sempre no cinema, né? Ewan McGregor, com certeza, em uma das melhores atuações da carreira dele, se não a melhor, hein? Então ele é aquele tipo de filme que é bem tranquilo, divertido, mas que ao mesmo tempo pode conseguir te emocionar de alguma forma. Com certeza, se você tá procurando um filme um pouco mais tocante, só que ao mesmo tempo divertido, Peixe Grande e suas histórias maravilhosas é a pedida para você assistir nesse final de semana. E tem a nota 8.0 no IMDb, ou seja, um notaço, e ele é um filme de 2003, mas ele é bem atual no modo como ele conta a história, e o próprio enredo do filme é muito interessante, vale muito a pena conferir, assiste lá porque tem na Netflix. Na lista nós temos ele também, Space Jam, o jogo do século, que apareceu assim ó, pá, do nada na Netflix pra gente. Eu sei que muitos de vocês já assistiram esse filme, eu assisti muito na minha infância, inclusive eu tinha 6 anos quando esse filme foi lançado, e eu amava de paixão. A Netflix veio e trouxe de surpresa colocando no catálogo dela do nada. A gente nem falou aqui nos lançamentos da Netflix que ele chegaria, porque a gente não sabia, né? Netflix não divulgou. Mas esse filme tá aqui nessa lista também pra você que já assistiu, porque você pode reassistir com outro olhar, né? Um olhar bem diferente de quando você assistiu na época. Ele não é o primeiro filme que mistura desenho animado com seres humanos de verdade, mas com certeza ele é o mais marcante, assim, num geral, sabe? Porque além dos próprios desenhos animados muito famosos, nós temos eles, Bill Murray e Michael Jordan. Sim, eles estão no elenco e são personagens muito interessantes. Mesmo o Michael Jordan não sendo um grande ator, ele tá muito bem encaixado, sabe, pra esse papel. Alienígenas querem que Pernalonga e sua turma tornem-se a principal atração de um parque de diversões. E prestes a ser capturado, Pernalonga propõe um jogo de basquete em troca de sua liberdade. E para enfrentar esse temível time de alienígenas bizarros, né, porque eles são muito feios, inclusive, ele chama quem? Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, na opinião de muita gente, inclusive na desse que vos fala. E olha só, se você quer diversão, entretenimento de verdade, aquela troca, sabe, que você tem com um filme, que você ri de qualquer palhaçadinha que eles façam, assista Space Jam, ou reassista Space Jam, né, se você já assistiu, assim como é o meu caso. E esses foram os filmes indicados no vídeo de hoje. Essa é a lista do print, né, pra você poder dar aquela printada na tela. Mas e pra você, hein? Qual foi o filme que mais te interessou dessa lista? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber sua opinião, poder conversar um pouquinho com você também. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque a gente traz dicas de filmes toda semana. Você sabe disso, né? Você que já acompanha a gente. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu!